mas se Deus permitir, durante a semana eu tento resolver isso. Bom, a intenção dessas transmissões é apenas compartilhar um pouco das informações que eu venho estudando. Eu gosto de fazer isso, e até para não me sentir muito isolado, né? Eu tenho ficado em casa nesses Shabbatot, e eu gostaria mesmo de estar no meio de uma congregação e não dando uma aula, mas ouvindo o comentário de todo mundo, aquela troca gostosa de informações que sempre adiciona tanta coisa para a gente. Mas desde já, Shabbat Shalom para todos. Apesar de saber que algumas pessoas não concordam muito, né, com a ideia de fazer a transmissão no Shabbat, mas da maneira como eu entendo, eu não vejo que haja problema nisso, até porque eu não estou absolutamente ganhando nada com isso, nem trabalho fazendo isso. É mesmo a intenção de compartilhar as informações. Mas vamos lá. Nós estamos estudando duas parashiot ao mesmo tempo, né, que é a parashá Matot e a parashá Masé. Essas duas parashiot, não que eu tenha planejado isso, mas a parashá Masé, eu vou fazer um comentário justamente sobre a parashá Masé, que não existe no Zohar uma porção que comente a parashá Masé, apenas a parashá Matot, que é curtinha, pequenininha, são apenas 6 parágrafos. Mas o que eu gostaria de comentar hoje é sobre a parashá Masé, até porque ela vai se encaixar perfeitamente com o tipo de configuração que a gente está entrando agora nesse mês de Av, que começa exatamente hoje, o mês de Av, e no domingo que vem, nós já estaremos no dia 9 de Av, desde o dia 17 de Tammuz, do mês passado, né, mês hebraico passado. São 3 semanas que são consideradas bem complicadas, né, porque são semanas de uma força de rigor muito grande, que começa há muito tempo atrás com o procedimento dos espias lá atrás, por terem falado mal da terra e, consequentemente, falado mal de uma promessa divina. Criaram uma distorção nos mundos espirituais, que existe uma lei na Kabbalah que diz que se nós, aqui na Terra, criarmos uma emoção que não tenha uma base, até porque nós vivemos no mundo de causa e efeito. Então, se uma pessoa se sente triste ou começa a reclamar de alguma coisa sem que haja realmente uma razão para isso, se a tristeza não é fundada em algo que realmente a justifique, e então, nos mundos espirituais, cria-se uma deficiência, porque existe um efeito sem causa. Logo, nos mundos superiores é gerada uma causa para justificar esse efeito. Como os espias naquela época, eles choraram e reclamaram, sem haver a real motivação para isso, já que o Eterno havia dado uma promessa de fazer com que eles pudessem entrar numa terra, num lugar que lhes traria realmente tudo de bom, e a promessa do Eterno era de lhes dar aquela terra. Na verdade, a promessa nem era para eles, a promessa foi dada aos patriarcas, e, portanto, pertencia a eles por herança. Então, embora talvez não tenha sido essa a intenção, mas foi como se eles estivessem chamando o Eterno de mentiroso, Hasbe Shalom, porque o Eterno fez essa promessa aos patriarcas. É como se eles estivessem dizendo que essa promessa não iria se cumprir. E, por conta disso, criou-se essa fissura nos mundos superiores, e, a partir de então, o grau da gravidade disso foi tão alta que teve que se criar um evento aqui na Terra que justificasse toda essa lamentação, toda essa tristeza. E, nesse período de 17 de Tammuz a 9 de Av, muita coisa muito ruim aconteceu, não só para Israel, mas para o mundo inteiro. Porque toda vez que Israel é atingido, o mundo inteiro é atingido. A gente nunca pode esquecer que somos uma alma única. O que acontece com um, acontece com todos. Então, nesse período, nós tivemos a própria situação que se deu com os espias, nós temos a destruição do primeiro e do segundo templo, nós temos a Inquisição portuguesa, em 1492, nós temos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que também tem a ver com isso, o nazismo, enfim.
essa coisa toda. Então, é um período considerado de muita dificuldade. Mas ontem, assistindo um vídeo, até tive a oportunidade de aprender uma coisa muito interessante, que quando a gente não tem, e é em cima desse pensamento que eu quero fazer esse comentário, quando a gente não tem uma postura de rigorosidade, quando nós não nos esforçamos, não impomos força sobre nós mesmos para fazer aquilo que precisa ser feito, esse rigor vai vir de fora. Ou seja, se nós não formos rigorosos conosco mesmo, esse rigor vai vir de fora. Mas se ele vier de fora, ele não vem de uma forma muito agradável. Ele vai vir de uma forma punitiva. Ele vai vir de uma forma corretiva. Vai ser para colocar as coisas no lugar que, por nossa própria culpa, não estão no lugar. Então, a gente precisa aprender a ser rigoroso com a gente mesmo. Aliás, existe até um pensamento, se não me engano, isso está no Pirkei Avot, se não me engano, que diz que você deve ser rigoroso consigo mesmo e leniente, um pouco mais compassivo com os outros. Eu quero começar lendo para vocês um texto que está num comentário de introdução da Parashá Maaseh no Rumash Gutnick. Então, diz o seguinte: este é um problema do qual todos sofremos de uma forma ou de outra. Complacência. Não porque sejamos preguiçosos ou não gostemos de trabalhar duro, mas simplesmente porque qualquer conquista verdadeira traz um senso de satisfação, e isto leva a pessoa naturalmente à complacência. Lembre-se por um instante de qual foi a última vez em que você estabeleceu para si uma meta ambiciosa e então trabalhou duro para alcançá-la. Você se colocou sob tremenda pressão, impôs restrições sobre si mesmo e sobre os outros e permaneceu em constante luta contra a incerteza que ameaçava a possibilidade de sucesso. E o que você sentiu quando o objetivo foi finalmente alcançado? Um sentimento de alívio, de satisfação e de verdadeira liberdade. Pelo menos agora eu posso respirar, né? A gente fala assim no final de cada dificuldade, né? Agora pergunte a si mesmo, naquele exato momento, você se sentiu capaz de definir um outro objetivo ambicioso e retornar às restrições de um regime severo outra vez? É claro que se você sentiu que ainda não conseguiu conhecimento suficiente, fez dinheiro suficiente ou realizou bons atos suficientes, você superará o sentimento de complacência que o sucesso traz e começará tudo de novo. Mas quantas vezes você consegue fazer isso? Nossa tendência natural, especialmente na área de Torá e Mitzvot, é que, a certa altura, nós percamos a vontade de mudar, e assim a pessoa permite as suas limitações pessoais, reais ou imaginárias, se estabelecer fortemente. Nossa Parashá nos ensina uma mensagem inspiradora sobre a necessidade de nos remotivarmos de forma a crescer constantemente. A palavra Maaseh significa viagens, como no versículo de abertura da nossa Parashá. A Parashá Maaseh vai falar sobre as viagens de Israel, né? Nessa Parashá aqui, vai falar sobre as 42 viagens, as 42 partidas e paradas de Israel. E é interessante porque, se você observar essas viagens, algumas delas davam a entender que Israel havia chegado a um lugar que ia trazer uma certa tranquilidade, mas aquele lugar não tinha recurso suficiente para manter o povo, era no meio do deserto, e eles precisavam continuar seguindo. Na verdade, não era necessário, de maneira nenhuma, levar 40 anos atravessando o deserto, não era necessário. Em menos de um ano, numa cadência rápida, conseguiria se atravessar todo aquele trecho que não era tão grande assim, mas, infelizmente, a gente conhece a história, por causa da situação dos espias, aquela coisa toda, gerou o problema em que o Eterno determinou que não entrariam na terra, nenhuma das pessoas não entraria na terra, nenhuma das pessoas que não conseguiram acreditar na promessa e que não conseguiram batalhar pela promessa. Guarda essas duas coisas, que não conseguiu acreditar e que não conseguiu batalhar por ela. Eu não estou falando aqui, gente, eu não quero que a ideia pareça
Eu estou falando aqui de culpa. Eu não estou falando de culpa, até porque a Torá não fala de culpa. Agora há pouco, pena que eu perdi aqui, eu não sei mais aonde eu achei, mas eu achei um texto antigo que eu postei uma vez na internet, do Rav Michael Leitman, em que ele cita o Rav Yehuda Ashlag, o Baal Hassulam, e o Baal Hassulam, ele diz o seguinte, ele diz que a nossa geração, e o Baal Hassulam, ele não é tão antigo assim, ele é dos mais próximos de nós, a nível de linha do tempo. E ele diz que a nossa geração é uma geração que perdeu a identidade. E aí ele vai citar algumas coisas que vai lembrar a gente, de certa forma, as pessoas ligadas à espiritualidade, as perguntas que foram feitas lá atrás, não necessariamente dentro do âmbito judaico, mas que foram feitas lá atrás e foram repetidas muitas vezes. Tipo, quem é você? De onde você veio? Para onde você está indo? Qual a razão da sua vida? Qual o motivo de estar aqui? Etc. e tal. E ele vai dizer, o Baal Hassulam, ele vai dizer que é justamente isso que está faltando para a nossa geração, para o momento que a gente está vivendo, ou seja, perdeu-se a identidade. Não existe mais o compromisso de fazer nada. E ontem, até eu ouvindo a live que o Yair Alon fez sobre a lua nova, né, da virada do mês de Tammuz para Ave, ele estava citando, no meio dos seus comentários, ele citou justamente isso, a falta de compromisso. Então, eu não quero falar sobre culpa. Desculpa. Eu quero falar sobre essa falta de comprometimento por causa do desânimo. Aqui o comentário da Parashá Massei cita a questão da complacência, mas eu vou citar mais a questão do desânimo. A questão de entender que a mesma palavra que foi dada para Yehoshua, para Josué, quando ele já bem velho, ele já depois de ter enfrentado tantas guerras, passado por tantas situações, tantas vitórias e tantos problemas ao mesmo tempo, ele vai para a sua casa, ele se senta na varanda da sua casa, e o sentimento que havia nele era do tipo, isso que eu acabei de ler aqui, né? Agora eu posso respirar, né? Vou dar um tempo agora, estou em casa, já estou meio velho aqui, vou curtir os meus netos, aposentadoria, alguma coisa assim. E o Eterno então chama Josué e diz, Josué, levanta, olha para o norte, para o sul, para o leste, ao oeste, ainda tem muita terra para conquistar. Ou seja, quando a gente trabalha, caminha até um determinado ponto e chega nesse ponto, a gente tem a sensação de que não tem mais nada para fazer. A gente tem a sensação de que já fez o que precisava. A gente tem a sensação de que não precisa continuar, que a gente talvez já tenha alcançado tudo aquilo que a gente precisava alcançar. E se isso segue na linha que, depois dessa suposta conquista, a gente se depara com uma decepção, a tendência é a gente desanimar mais ainda. E na maioria das vezes a gente vai atrelar esse nosso desânimo a uma série de argumentos em que, na verdade, nada mais é do que a transferência de responsabilidade. Ou seja, eu não consegui por causa disso, eu não consegui por causa daquilo, isso não deu certo por causa dessa pessoa, isso não deu certo por causa da atitude daquela outra pessoa. E assim a gente vai transferindo responsabilidades. E a gente esquece que todas as vezes que isso acontece dezenas de vezes na Torá, se você vem acompanhando as parashot, você percebe isso. Toda vez que acontece alguma coisa, seja uma coisa muito boa, como uma tomada de postura de Israel positiva, ou uma tomada de postura de Israel negativa, logo na sequência tem um recenseamento. O Eterno vai recensear o povo, vai contar um por um daquelas pessoas que estão ali. Ou seja, e a gente vê, por exemplo, na questão de, já que eu citei Yehoshua, quando a gente vê, logo no início do livro de Yehoshua ben Nun, quando ele enfrenta Jericó, a vitória ali foi uma vitória perfeita, uma vitória interessante, e a gente vê a postura. Eu gosto de mostrar a postura de Josué nesse momento. Ele está nas campinas próximas a Jericó, ele está analisando, observando ali a cidade, ele está fazendo a parte dele como guerreiro, como estrategista, como militar, ele está observando, analisando e, de repente, conversando com Deus para saber qual a melhor maneira de atingir aquele objetivo, de vencer, derrubar aquelas muralhas que não eram pequenas. E, de repente, um homem se aproxima dele, esse homem tinha uma espada.
e ele saca a espada. O texto diz que ele saca a espada, vai para cima do camarada e diz: quem é você? É dos nossos ou é dos nossos inimigos? E aí, de alguma maneira, aquele ser, é um anjo, na verdade, que está ali, né, quando abre a boca e fala com ele, não, mas vem o anjo como chefe dos exércitos do Eterno e tal, então ele se coloca de joelho como quem se coloca diante de uma autoridade, não em situação de adoração. Mas ele pergunta, então, o que diz o Senhor, o que diz meu Senhor a teu servo? Ou seja, já que você vem como um general dos exércitos do Eterno, então qual é a orientação? O que eu devo fazer? E aí vem aquela surpreendente, né, orientação de que eles deveriam dar voltas ao redor de Jericó. Nos 6 primeiros dias, uma volta, gritando e tocando trombetas. No 7º dia, foram 7 voltas, gritando e tocando trombetas. A tradição até diz que o povo de Jericó estava rindo já, estava achando aquilo uma palhaçada. Os caras vieram para gritar, vieram para berrar, para tocar trombeta, ou vieram para lutar. Ou seja, começaram a vê-los como loucos, e de repente as muralhas começaram a cair. Então, a lição que fica para a gente aí é que nós não vamos encontrar de maneira nenhuma no nosso caminho uma coisa muito retilínea, muito óbvia, muito racional, muito direta, muito, sei lá, não vai ser uma coisa muito óbvia. Os caminhos que vão levar a gente até os objetivos que Deus tem para a gente são caminhos aparentemente irracionais. Vlamir, porque é aquela história, né, que a gente ouvia lá atrás, né, que a fé ela é irracional. Não existe isso. Não existe fé irracional. Não existe nada dentro da Torá que não seja irracional. O problema é que nós queremos entender a lógica divina com a nossa cabeça. A gente acha que a lógica divina tem a ver com a nossa lógica. E não é assim. Se nós não entendermos os propósitos do Eterno, se nós não entendermos o pensamento divino, se nós não entendermos a mente divina, nós não vamos conseguir entender a lógica divina. Não é? Você muitas vezes chega num determinado lugar, isso acontece na nossa vida, no nosso mundo. Você chega num determinado lugar e vê alguém fazendo alguma coisa, e você olha e diz, mas para que tudo isso? E aí a pessoa te explica, olha, isso aqui é por causa disso, assim, assim, assim. Consequentemente, depois você começa a entender do que se trata, mas até então você está vendo uma parafernália na sua frente que para você não tem lógica nenhuma, mas para quem está fazendo, para quem idealizou o projeto, é perfeitamente óbvio. Então a gente precisa entender o pensamento do Eterno. Como é que se consegue entender o pensamento de Deus? Estudando, rezando, fazendo a parte que nos cabe, mas mais do que nunca, nos dispondo a fazer as viagens. Quando o texto aqui desse comentário fala sobre complacência, está se referindo a essa questão, que muitas vezes você vai de um ponto para outro, e quando você chega nesse primeiro ponto, você já está cansado. E por você estar cansado, você pensa que, poxa, olha, é melhor parar por aqui. Mas não. Levanta a cabeça, olha para o norte, para o sul, leste, oeste. Tem terra para conquistar ainda. Não acabou. Você precisa continuar caminhando. Mas eu insisto em dizer que não adianta caminhar se você não sabe para onde você está indo. E para você saber para onde você está indo, você precisa responder essas perguntas que no início eu citei, que o Rav Yehuda Ashlag, Baruch Hassulam, cita no comentário dele, que, segundo Baruch Hassulam, tem a ver com a nossa identidade. Se você não sabe quem você é, se você não sabe de onde você veio, se você não sabe por que você está aqui, se você não sabe para onde você está indo, você não tem identidade. Se você não tem essas respostas, você não consegue ir para lugar nenhum. Você é literalmente aquilo que popularmente se diz cego em tiroteio. Literalmente cego em tiroteio. Você ouve os tiros, você escuta o barulho, de repente escuta a bala passando por perto de você, o sibilar da bala, sei lá como se fala, mas você não sabe exatamente para onde ir, você não sabe que está perto, no desespero, o que você faz? Então a primeira coisa para fazer é fazer de tudo para sair do meio do tiroteio. E como é que você sai do meio do tiroteio? Estudando, rezando, cumprindo Torá e Mitzvot, fazendo sua parte. Você tem que fazer a sua parte. É preciso entender que existe a sua parte, existe a minha parte, existe a parte de cada um. E a gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. E mesmo que a pessoa diga, mas, poxa, é difícil para mim estudar sozinho. Eu não tenho tantos livros, eu não tenho tanta condição, a minha cabeça às vezes falha, eu não tenho muita condição de entender. Então procure alguém para ajudar. Procure alguém para ajudar. Esteja perto de alguém, promova. É interessante aqui no nosso Sidur, naquela parte do cortejo da Torá, enquanto a Torá ainda está ali sobre Abimá, a gente faz uma reza que diz que
o Eterno abençoará aqueles que promovem uma casa de estudo, aqueles que trazem vela e vinho e pão, enfim, aqueles que promovem um lugar onde as pessoas possam cumprir Torá e Mitzvot, rezar e estudar. Então, talvez seja isso que esteja faltando. O fato é que a cada dia que passa, as dificuldades que vão surgindo têm trazido dispersão, só isso. Então, de alguma forma, a gente tem que tentar fazer com que as pessoas se reúnam. Talvez até por isso eu esteja aqui fazendo essa transmissão. Não sei se a minha internet tem qualidade para isso, não sei se o som está tão perfeito quanto eu gostaria. Graças a Deus, até agora não passou nenhum carro de som, os cachorros não começaram a latir, mas é o que eu tenho, então vamos fazer alguma coisa. Vamos tentar reunir algumas pessoas em torno de Torá e tentar, dessa forma, gerar alguma resposta lá de cima, alguma resposta dos céus. Interessante que na Parashá Maaseh, tem um comentário aqui mais à frente, aliás, um texto da Torá, que é bem interessante, quando é uma orientação para quando eles estiverem entrando na terra. Olha o que diz o texto da Torá. Diz assim, olha, Deus falou, ainda estou usando aqui o Rumash Gutnik, tá? Deus falou a Moshe nas planícies de Moab, ao longo do Jordão, perto de Jericó, dizendo, fala aos filhos de Israel e lhes diga, presta atenção na direção que as palavras vão tomar. Quando vocês atravessarem o Jordão para dentro da terra de Canaã, aqui tem um parênteses, né? As águas do Jordão se abrirão para vocês, como aconteceu de fato com Josué, mas isto sob a condição de que vocês expulsarão todos os habitantes da terra diante de vocês. Vocês expulsarão. Vocês expulsarão. Não está escrito aqui Deus vai expulsar, está escrito vocês expulsarão. Vocês expulsarão todos os habitantes da terra diante de vocês. Destruirão seus templos. Vocês destruirão seus templos. Templo está se referindo aí ao lugar de paganismo, ao lugar onde as religiões pagãs daquela época se desenvolviam. Vocês se estabelecerão ali. Percebe o seguinte, não é só entrar na terra, conquistar a terra e depois sair da terra. É entrar na terra, expulsar os habitantes que estão ocupando a terra, destruir os templos, ou seja, destruir o estabelecimento ilegal da idolatria, daquilo que é contrário à vontade do Eterno, e se estabelecer nela. Porque se você não ocupa a terra, ela vai voltar a ser ocupada por outras pessoas. Agora, vamos entender isso aqui de forma espiritual, porque, embora seja uma linguagem de guerra, esse aqui é um texto da Torá e ele não deve ser lido. Os sábios, os cabalistas explicam isso, repetem isso o tempo inteiro. Você não pode ler a Torá de forma literal. Você não pode ler isso aqui como uma história que aconteceu com Moshe Rabbeinu lá atrás. Você tem que trazer isso para você, para os seus dias e para a sua realidade. A Kabbalah explica o seguinte, eu acho que eu já tive a oportunidade de comentar isso com algumas pessoas, até que estão logadas. A Kabbalah explica o seguinte, a terra de Israel, embora exista um lugar físico, que nós chamamos de Israel, a terra de Israel, ela é um nível de consciência. É um nível de consciência a ser alcançado para quem conseguiu se elevar desde a condição de calcanhar. Esse ensinamento está naquela passagem, naquela paraxá que conta da passagem de Yaakov pelo Val de Jaboque. Quando ele separa os bandos ali e ele fica sozinho, ele vai sozinho para rezar e para meditar. Ele está meditando. Então, é isso que significa a ideia dele lutar com o anjo. Ninguém luta com o anjo, gente. É só a gente parar para pensar. Não existe como você lutar com um anjo. Se um anjo se manifesta diante de você visualmente, em carne e osso, ele pode fazer isso, mas o empurrão que o anjo te der, ele quebra todos os seus ossos. É uma força sobrenatural. É uma coisa muito acima da condição humana. Ninguém sai no braço com o anjo. Não existe isso. Mas Jacó, usando meditações, usando os conhecimentos sagrados, por isso é tão importante conhecê-los, os chamados segredos dos céus, que os cabalistas ensinam, que está escrito no Zohar. Então, ele sai de uma condição do nível baixo, o nível humano comum que todo mundo tem, e ele se eleva a um nível mais alto, que é o mundo dos anjos. E então ele vai se confrontar com esse Ish. Na verdade, a palavra ali nem é malar, a palavra ali é Ish. Malar é anjo, mas Ish é homem. Então, ou seja, é um anjo de um nível muito alto. Segundo o Ramban, ele diz que existiriam 10 classificações de anjo, e o Ish seria a 10ª, a mais alta.
Então, ele se confronta com esse anjo, não vamos entrar em detalhes sobre isso aqui, mas o anjo diz para ele, seu nome vai ser mudado. O nome dele é, até aquele momento, Yaakov. Yaakov tem a mesma raiz da palavra Ekev. Ekev significa calcanhar. Então, se você pensar no corpo humano como uma metáfora, você vai entender que o calcanhar é a parte mais baixa do corpo humano. É com o calcanhar que você toca a terra. É com o calcanhar que você toca a fisicalidade. E a cabeça é a parte mais distante, portanto, do calcanhar. Portanto, a parte mais alta do corpo. Bom, quando o anjo diz, você vai ter o teu nome mudado para Israel, se você pegar as letras de Israel, se você pegar Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, essas letras do nome Israel, você consegue escrever com elas a expressão Roshi Li, minha cabeça. Então perceba, de Ekev, calcanhar, Yaakov, Ekev, calcanhar, ele salta para Roshi, Roshi Li, minha cabeça. Agora, por que minha cabeça? Por que não simplesmente cabeça? Por que minha cabeça? Porque não foi uma elevação alcançada por todo o bando de pessoas que estava com Israel, com Yaakov. Não foi uma elevação alcançada por todo mundo que estava ali. Foi uma elevação alcançada por ele. Por isso, Roshili, minha cabeça. Então, quem é Israel, na linguagem do Zohar? É aquele que conseguiu começar um caminho em que ele está buscando sair dessa condição terrena, mínima, animal, nefesh, essa condição básica que você só consegue pensar em comer, beber e dormir, enfim, só as questões mínimas, e você consegue já se elevar a um nível que a sua cabeça começa a se conectar com as coisas do alto. Isso é deixar de ser calcanhar e se tornar Rosh, cabeça, Roshli, sua cabeça, sua elevação. É isso que significa ser Israel. Então, quando a Torá aqui na Parashá Maaseh está falando para a gente sobre entrar na terra de Israel, o que ele está dizendo é o seguinte, cada um de nós, cada ser humano, cada pessoa, tem dentro de si o potencial chamado Israel. Da mesma forma que tem dentro de si o potencial Yaakov. A Kabbalah explica que quando você lê, por exemplo, a história de Yaakov e de Esav, você tem que entender que tanto Yaakov quanto Esav são dois princípios, dois conceitos que existem dentro de você. Você tanto possui o potencial para ser Yaakov, aí você tem que conhecer a história. Quem era Yaakov? Yaakov é filho de Yitzhak, mas Yaakov vivia nas tendas de Shem, ou seja, ele visitava, ele vivia estudando nas tendas de Shem. O que são as tendas de Shem? São yeshivot, eram escolas de Torá, escola sobre os segredos dos céus, que foram fundadas por Shem, o filho de Noah, que nessas tendas, nessas yeshivot, Avraham estudou, Yitzhak estudou e Yaakov estudou. Mas não se diz a mesma coisa de Esav. Se diz que Esav era caçador. E aí os sábios vão explicar que era caçador com palavras. Ele conseguia caçar a atenção das pessoas, ele conseguia trazer as pessoas para ele através de palavras. Ele não era uma pessoa de Torá, ele não era uma pessoa tão envolvida com a Torá, embora até respeitasse muito o pai, mas ele não era uma pessoa envolvida com Torá. Então, quais são os dois conceitos aqui? Yaakov é o conceito daquela pessoa, é aquela pessoa que procura se envolver com os conceitos de Torá. Esav é aquele conceito de uma pessoa que, infelizmente, tem tanto potencial dentro de si, mas leva esse potencial para o lado errado, leva esse potencial para o lado do mal. Isso é Yaakov e Esav. A mesma coisa que, quando eu citei Yaakov e Israel, são dois níveis de uma mesma pessoa. O mesmo homem chamado Yaakov é o mesmo homem que vai ser chamado de Israel. Se você continuar lendo as histórias da Torá, e você for principalmente para os profetas, você vai perceber que o povo de Israel, em determinados momentos é chamado de Jacó, em determinados momentos é chamado de Israel. Então você percebe que é uma oscilação, como acontece conosco. Há momentos que nós estamos plenos calcanhares, e há momentos que nós estamos cabeça, que a gente consegue se elevar. Há momentos que estamos em algum lugar no meio disso, entre uma coisa e outra. A vida é uma oscilação. O problema não é se você permanece como cabeça. O problema é se você não se contenta em se manter como calcanhar. Esse é o problema. O problema não é você, por alguma razão, cansaço, acontecem coisas, e você, de repente, desceu, chegou no joelho. O importante é você não se contentar em ser calcanhar. Está sempre buscando crescer. Então, quando fala aqui entrar em Israel, o que está falando é justamente isso. Dentro de nós
uma batalha, onde existe dentro de nós uma série de forças impuras, que aí você pode chamar do nome que você quiser, Sitra-Hará, forças opostas, inimigos de Deus, inimigos de Israel, diabo, Hassatã, demônios, Yetzirará, o nome que você quiser dar, porque todos esses nomes aí, eles vão falar de certos detalhes sobre a mesma coisa, vão trazer detalhes sobre a mesma força, são forças que fazem, que trabalham para que você não entre na terra de Israel, para que você não atravesse o Jordão, para que você não creia na promessa e até para que você maldiga a promessa, como aconteceu com os discípulos, com os espias lá atrás. Mas veja bem, a gente está vivendo, como eu citei aqui, essas 3 semanas. Se maldizer a promessa divina, embora eu não estou aqui criticando os espias, tá ok? Eu não estou criticando ninguém, estou citando apenas a história. Se a atitude dos espias naquele momento gerou todo esse problema, que trouxe todo esse caos, e essa situação que hoje nós vivemos, destruição dos templos, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, nazismo, a Inquisição católica, enfim, essa coisa toda, se essa atitude gerou todo esse problema, gente, a atitude contrária pode mudar. Agora, esses dias, segundo estava explicando Yair Alon ontem na live, o mês de Ave é um mês de rigor, é o mês de leão, um mês de rigor, um mês de Gevurá, ok, mas essa Gevurá não precisa ser contra você. Essa Gevurá, essa força, esse rigor, ela pode ser sua, ela pode ser você exercendo essa força, e é nesse ponto que eu quero me pegar. É nesse ponto que eu quero me pegar. Porque, veja, o texto continua dizendo, vocês expulsarão os habitantes da terra de diante de vocês, destruirão seus templos, destruirão seus ídolos fundidos e demolirão seus lugares altos. Perceba que isso são coisas dentro de nós. O medo, segundo o próprio Baruch Hassulam, no livro Shamati, ele diz que a verdadeira idolatria é você acreditar que possa existir uma outra autoridade na Terra, ou no mundo como um todo, no universo como um todo, que não seja o próprio Eterno. Isso é idolatria. Aconteceu alguma coisa, a pessoa diz, foi o diabo que fez isso. Não, meu amigo. Se aconteceu, foi porque Deus permitiu. Porque está escrito na Torá, está escrito nos profetas, aliás, que eu crio, eu formo a luz e eu crio o mal. Então, se existe uma coisa que nós chamamos de mal, essa coisa foi criada pelo Eterno. A gente não tem que pensar de outra forma. Não existe um espírito com capacidade de criar alguma coisa. Quem cria é o Eterno, o Criador é o Eterno. E se ele diz, eu crio o mal, é o próprio Akadosh Baruch Hu falando. Certo? Então, a gente precisa entender isso. Essa é a verdadeira idolatria. E quantos medos existem dentro de nós? Quantas situações sobre as quais você não crê? Você sabe que você precisa fazer, você sabe que você precisa rezar, você sabe que você precisa conversar com o Eterno, não apenas repetir as rezas do Sidur, você sabe que você precisa estudar, você precisa ler, você precisa se comprometer, você precisa cumprir um monte de coisas, você sabe disso. Mas existe uma série de argumentos que diz, não dá, não posso, não consigo, é difícil, eu não consigo, porque não dá, porque não posso. Esse sentimento é o que nós estamos lendo aqui agora. Esses são os inimigos que enfrentamos hoje. Porque não adianta você olhar o texto da Torá e gravar o nome das 7 nações, e não é à toa que são 7. 7 nações, que são as sefirotes mais baixas, que é justamente a parte que nós temos que retificar, porque as sefirotes mais altas, para quem conhece aí um pouquinho sobre Kabbalah, sabe que as 3 sefirotes de cima, e que se referem ao mundo espiritual superior, não existe a retificação ali. Mas das sefirotes de Hesed para baixo, sim, são 6 sefirotes para serem retificadas para que a 7ª, que é Malhut, que somos nós, seja por fim retificado e haja, então, um contato de Malhut, a sefirá mais baixa, com as 3 sefirotes superiores. E é só através de correção que a gente consegue isso. E o Shabat é extremamente propício para esse tipo de coisa. Então, o texto continua dizendo assim, olha, vocês libertarão a terra. Não está escrito que o Eterno vai libertar a terra. Está escrito, vocês libertarão a terra. Vocês se estabelecerão ali. Pois eu lhes dei a terra. Olha só, olha que interessante. Vocês libertarão. Vocês se estabelecerão. Porque eu lhes dei a terra. Percebeu? O Eterno deu, a terra é de vocês. Agora vai lá e cobra de quem está invadindo
e arranca quem está invadindo, retira quem está lá que não deveria estar e se estabeleça lá, ocupe o lugar para que essas pessoas, para que essas situações, para que essas coisas, para que essas forças opostas não possam mais se estabelecer lá. Gente, um copo cheio não dá lugar para mais nada. No que diz respeito ao eterno, nunca esteja cheio. Procure, sinta-se sempre vazio. Queira sempre mais. Mas, para mim, eu realmente tenho me sentido cheio. Eu estudei, eu orei, eu busquei. Estou me sentindo realmente cheio. Ok. Então, aumenta o seu CLI. Aumente a sua capacidade de receber. Não se sinta satisfeito com o que você tem. Encheu a porção que você podia receber hoje? Então, peça a Deus para que agora o seu CLI seja aumentado. Que esse todo que te encheu até a borda volte a ser a metade, para que você tenha mais uma metade para preencher. E assim sempre. Essas são as viagens de Israel. Sempre queira mais do eterno. Sempre queira mais em relação ao eterno, porque por isso é que a Torá é chamada de escada. Por isso que se diz que são 125 níveis de subida. Alcançou um degrau? Baruch Hashem, celebre, comemore isso. Mas agora vá para o seguinte. Nessa paraxá agora, nós terminamos com a frase, né? Hazak, Hazak, Venit Hazek, ou seja, força, força, e sejamos renovados. Acabou o livro de Bamidbar, mas não acabou o estudo. Vamos seguir agora para o livro de Devarim. E quando acabar Devarim, acabou? Não, a gente volta para o Gênesis. Começa tudo de novo. Vamos aprender, vamos rebuscar e pegar as coisas que nós não conseguimos aprender nesse ano, né? Nesse ano de estudo de Torá. O que não aprendemos hoje, Bezrat Hashem, aprenderemos no próximo. Então, vocês libertarão a terra, vocês se estabelecerão ali, pois eu lhes dei a terra para ser ocupada. A terra não pode ficar desocupada. A terra não pode ficar vaga. A terra não pode ficar largada. Ela tem que ser ocupada. Entenda que a terra é você. É a sua alma, é você. Entenda que o potencial chamado Israel é você. E você precisa. E eu não me pergunte como. Isso é algo que você tem que olhar para dentro de você e descobrir como. É algo que você tem que olhar para dentro de você e tentar entender como. Como é que eu posso? Como é que eu consigo? Como é que eu vou chegar lá? De que maneira? Ah, mas eu não sei nem por onde começar. Ok, nisso eu posso te ajudar. Reze um pouco mais. Coloque na sua cabeça, mesmo que você não tenha conhecimento do que significa as rezas, e se você quiser ter esse conhecimento, eu vou te sugerir um livro. Esse aqui, ó. Orações Cabalísticas, do Rav Joseph Salton. Esse aqui é dos dias de semana, mas tem o de Shabat e festas também. Ele explica o que é cada uma das rezas que você faz. Ultimamente, eu tenho me dedicado o máximo possível a entender isso. Eu não quero mais fazer as coisas feito um robô. Eu quero entender por que eu estou fazendo. Afinal de contas, eu já estou nesse meio judaico, nesse meio cabalístico, já há anos. Então, agora eu quero entender efetivamente o que eu estou fazendo. Porque isso é que vai fazer com que aquele comentário do Rav Ashlag lá atrás tenha sentido na minha vida. Eu quero saber quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo. Eu preciso dar sentido à minha própria vida para que a vida valha a pena. Para que a vida valha a pena. Então, a questão é, não fica olhando para a pandemia, para a dificuldade, para isso, para aquilo. Será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Fica tranquilo. Se você morrer, você vai voltar de alguma outra forma para continuar o que você não concluiu. Fica tranquilo quanto a isso. Agora, a questão é, fica pensando em morrer, não. Você ainda está vivo. Trabalhe enquanto você não está vivo. Porque aquilo que afasta as enfermidades, aquilo que afasta o temor, aquilo que traz segurança, aquilo que traz firmeza, é justamente você saber quem você é. É justamente você estar próximo do Eterno. É justamente você estar próximo do Eterno. Por isso está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. O que significa isso? Ter um anjo da guarda do seu lado? Você pode até pensar dessa forma, porque existem realmente anjos que guardam, mas a questão ali é diferente. O anjo do Senhor, anjo, a palavra malar, significa mensageiro, ou seja, aquilo que é enviado por alguém. Então, o anjo do Senhor, aquilo que é enviado pelo Senhor, acampa ao redor daquele que o teme. O que é enviado pelo Senhor? Sua própria luz, sua própria essência. Quando você estuda, a luz provocada por esse estudo envolve você. E esse invólucro trazido pelo estudo, essa luz circundante, que é o termo usado na Kabbalah, vai trazer para você proteção de absolutamente tudo. Pegue o texto de Deuteronômio 28, leia com cuidado, veja o que está escrito ali. Se hoje atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus,
para teres cuidado de guardar tudo quanto eu hoje vos ordeno. O Senhor te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Não está dizendo que você tem que fazer nenhuma reza de prosperidade, buscar Parnassá, não está dizendo que você tem que ficar pedindo a Deus Parnassá, está dizendo que você precisa obedecer aquilo que o Eterno determinou, e a Parnassá chega até você simplesmente por você estar perto dele. Ninguém chega perto do fogo sem sentir o calor do fogo. Se você chegar perto do Eterno, tudo aquilo que o Eterno automaticamente vai estar na sua vida. E o Eterno não é falta de nada, o Eterno não é enfermidade, o Eterno não é tristeza, o Eterno não é angústia, o Eterno não é derrota, o Eterno não é pandemia, o Eterno é vida. E se você está perto do fogo, que é vida, então o que você vai ter é o calor de vida, não o calor de morte. Compreende? Só que a gente precisa fazer a nossa parte, esquecer, deixar complacência ou desânimo e trazer para dentro de si o compromisso de que precisamos fazer alguma coisa. Não parar, não, Vlamir, Mashiach está chegando, beleza, que Mashiach chegue o mais rápido possível, que seja breve em nossos dias, mas não fique esperando Mashiach, porque o conceito Mashiach já está em você. O conceito Mashiach já está em você. Dentro de você existe o potencial chamado Mashiach, porque Mashiach, embora será uma pessoa que veremos, mas também é um conceito global, um conceito de alma, dentro de todos. Dentro de cada um existe uma porção da alma de Mashiach. Então não fique esperando o Mashiach. Provoque o Mashiach dentro de você. Provoque uma Vlamir. O Mashiach vai trazer todas as pessoas para a Torá. Ok. Se você conseguir trazer a sua própria pessoa para a Torá, você já fez um grande e gigantesco trabalho. Porque se você conseguir trazer a si mesmo para a Torá, por causa de você, outras pessoas vão acabar vindo. Pode acreditar nisso. Ok? Eu espero que, de alguma forma, tenha sido útil. Tem sempre muito mais coisas para falar. Essa foi uma transmissão de teste, e a próxima semana, permita ao Eterno, vai ser um pouco melhor. Tá bom? Eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail. E aí, quem quiser entrar em contato, fica à vontade, tá bom? Se eu puder ajudar em alguma coisa, vai ser um prazer. Gente, vamos em frente, vamos caminhar, porque Hazak, Venit Hazek, o livro de Bamidbar foi concluído, isso é motivo de comemoração, mas já vamos começar o livro de Sefer Devarim na próxima semana, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Espero que eu não tenha sido... É a minha média, né? 50 minutos, 1 hora. Eu não consigo falar menos do que isso. Mas eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, ok? Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. E obrigado por terem me aturado mais uma vez.